lugar de Deus aquilo que não é Deus. Tá certo? Isso é a idolatria. Interessante, porque os protestantes apelam muito para essa cena aqui, né? O bezerro de ouro, lembram? Quando Deus deu os mandamentos, e Moisés ficou lá na montanha por muito tempo. Quando Moisés desceu da montanha, o povo tinha feito um bezerro com as joias, o ouro das suas joias, né? Moisés tirou as tábuas da lei, muito irritado. Então eles apelam muito para isso, os protestantes, né? Nós adoramos ídolos. No paganismo, né? na sociedade grega, na sociedade romana, egípcia, eles tinham os ídolos, os deuses, né? Às vezes eram uma forma humana, outras vezes era mistura de forma humana com forma animal, corpo de homem e cabeça de animal, mais ou menos assim, certo? Agora, curioso, eles falam como adoramos, de fazer imagem que é absolutamente proibido, mas reparem, alguém conhece isso aqui? Não. Essa escultura, essas imagens aqui estão em Genebra, na Suíça, né? Naquela praça, perto da Catedral de São Pedro, né? E Genebra é aquela cidade que viveu quem? Calvino, que é um reformador protestante radical. E o protestantismo em Genebra fez as imagens dos reformadores protestantes, Lutero, Calvino, Zwingli e Melanchthon, e colocou lá na praça principal da cidade. Certo? Ou então, por exemplo, essa imagem aqui são protestantes rezando. Será que estão adorando? Né? Bom, vamos para dentro. Então nós vimos que é uma imagem, o que é a atitude de adorar, o que é um ídolo e o que é a atitude da idolatria. Agora tem uma outra coisa aqui, o venerar. Certo? Tem uma outra palavra que a gente coloca. Venerar significa imitar, honrar, louvar. Tá certo? Seja a Virgem Maria, sejam os santos, porque são para nós modelos na fé e na prática da caridade. Aqui vocês estão vendo imagens, aqui são fotografias reais. Esse padre aqui se chama Padre Pro, ele foi perseguido, né? Perdão, Padre Pro é esse aqui, esse outro padre que viu o filme A Cristiana, daquele primeiro padre que foi assassinado. É exatamente esse daqui. São fotografias reais, viu? Imagens, portanto, e nós cultivamos essa tradição de zelar por essas fotografias, ou pela pintura, ou pela escultura, porque nos estimulam a buscar viver a fé com Deus, com coerência, a imitar, certo? E aí, diante da fotografia, quando da imagem, a gente reconhece o valor que aquele irmão nosso teve para a nossa igreja. E isso é uma atitude de veneração, de respeito, de imitação, de louvor. Ok? E nós sabemos muito bem que não é a adoração que a adoração nós damos somente a Deus. E não podemos colocar a Virgem Maria e os santos no lugar de Deus. Certo? Agora, temos muito carinho, muito amor e procuramos reconhecer a grandeza, a importância desses irmãos nossos na fé. Como na sociedade civil também, personagens importantes da sociedade, não sei se eu posso slide, tem um aqui, e pronto. Quem é esse? Agora eu não posso citar. Mas é bom, esse aqui. Está lá na avenida, na Florida também. Nós colocamos dois. Mas os dois são florestais, né? Bom, mas aqui eu vou mostrar a vocês que nós não vamos.
e que, em alguns momentos do ano, nós prestamos homenagens a essas pessoas. Estamos adorando? Não. Estamos reconhecendo que foram pessoas que fizeram grande bem, digamos, dessa maneira, que merecem ser reconhecidos pelo bem que fizeram, a pátria, o local que nós estamos. Está certo? Isso aqui não é uma atitude de adoração. Então, venerar, é isso aqui, imitar, honrar, louvar. Isso aqui nós atribuímos a Virgem Maria, aos santos, a eles a veneração, não a adoração. E depois, o argumento dos protestantes. Deus proíbe a fabricação de ídolos, não a fabricação de imagens. Certo? Ele proíbe fabricar ídolos, não fabricar imagens. Você não vai pensar nisso. Então, o povo hebreu estava cercado de povos que adoravam ídolos, falsos deuses. A sociedade, o povo hebreu viveu no meio dos egípcios, dos babiloneses, dos fenícios, dos gregos. E eram povos politeístas que adoravam vários deuses. Tá certo? Então, para que o povo hebreu não imitasse o povo pagão no pecado de adorar ídolos, Deus faz com que o povo tome conhecimento da sua lei. E aí, no capítulo 20 do livro do Êxodo, Deus diz assim: quando ele dá os mandamentos ao povo de Israel: eu, o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que está no céu ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. Como se percebe, Deus proíbe severamente a fabricação de imagens de ídolos. Ele proíbe que o povo faça escultura de ídolos e adore os ídolos como se fosse Deus. Está certo? Proíbe que os ídolos sejam colocados no lugar de Deus, porque somente a Deus é que se deve adorar, somente Ele é o único Deus verdadeiro. Agora, quando o povo compreende que só se deve adorar a Deus, certo? Nada mais pode ser colocado no lugar de Deus, então o próprio Deus manda fazer imagens. Veja só, capítulo 25. Vocês prestem atenção nesse detalhe. No capítulo 20 do Êxodo, Deus proíbe. No capítulo 25, Deus manda fazer imagens. É curioso, aqui a gente poderia até se perguntar: será que são dois deuses aqui, um que proíbe e outro que manda fazer? Ou será que é um só Deus, mas ele mudou de ideia, proibiu e depois mandou fazer? Porque veja só, 5 capítulos depois, Deus diz a Moisés: farás 2 querubins de ouro. Estes querubins terão suas asas estendidas para o alto, e com as asas protegerão a tampa da arca da aliança, e ali eu irei ter contigo, está contando. Agora, aqueles que são contra a idolatria, eles só ficam com o capítulo 20, e por aí, parece que a Bíblia que eles usam não tem o capítulo 25, que manda fazer. Não é verdade? Então, quando as imagens não são para serem colocadas no lugar de Deus, ou seja, quando as imagens não são para serem adoradas, então mesmo Deus manda fazer imagens, e muitas imagens. Certo? Observem aqui alguns textos. 1 Reis, capítulo 6. Dentro do Santíssimo foram colocados 2 querubins de madeira. O Santíssimo era o que o templo de Jerusalém tinha, o
pátio externo, chamado Átrio dos Gentios. Ali entrava todo mundo, judeus e não judeus, também pagãos entravam para rezar. Depois tinha um outro espaço chamado Santo, ali só entravam os judeus. E depois tinha um quartinho chamado Santo dos Santos ou Santíssimo. E ali nesse quartinho, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, na festa do Yom Kippur, da reconciliação dos judeus. Né? E dentro do Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança guardava as tábuas da lei. Né? Pois bem, então, aqui no livro dos Reis diz que dentro do Santo dos Santos foram colocados dois querubins de madeira. Ainda no primeiro livro dos Reis, todas as paredes do templo em redor eram entalhadas com figuras de querubins e palmas. Quer dizer, o templo era enfeitado com imagens de anjos. Né? E depois, no livro dos Números, capítulo 21, o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente de bronze. Porque as cobras do pessoal, o povo judeu começou a murmurar contra Deus, porque só comia maná, né? Então começou a sentir saudade das cebolas cozidas lá no Egito, e aí Deus manda fazer. Chegaram até a dizer assim: era melhor que tivesse ficado lá no Egito, né? Deus nos trouxe para cá para morrer nesse deserto, e aí aparece a serpente venenosa. O povo começa a morrer, ficar pela serpente, e aí pede a Moisés uma solução, e Deus manda fazer uma serpente de bronze pendurada no escada. Quem fosse comido pela serpente venenosa e olhasse para a serpente de bronze, ficaria pendurado, né? Não morreria. Mas que sentido tem olhar para a serpente de bronze pendurada no escada? E Deus manda fazer isso. Depois, os cristãos compreenderam que essa serpente aqui era a figura de Jesus Cristo crucificado. Porque quando pecamos, é como se fôssemos mordidos pelo veneno mortal do pecado, né? Satanás. E aí, quando arrependidos, olhamos para Cristo crucificado, então somos salvos pelo sacrifício redentor de Cristo. O próprio Deus manda fazer, portanto, imagens, né? Vejam também um detalhe: são livros que estão na Bíblia, na edição protestante, né? Livro dos Reis, livro dos Números. Depois, aqui se recomenda também 1 Reis 7, 29, Ezequiel 41, 18 e Sabedoria 16, 5 a 8. Viu? Então, como se vê, Deus não proibiu fazer imagens, pois Ele mesmo mandou fazer imagens. Deus proibiu fazer imagens de ídolos, é diferente, ou seja, de falsos deuses, e proibiu de prestar culto de adoração, colocá-los no lugar de Deus, considerados como se fosse Deus. A imagem de Maria, dos santos, como também os monumentos dos heróis nacionais, não são ídolos, mas são retratos de pessoas que se destacaram para fé em Cristo e no amor ao próximo, que nós devemos imitar. Está proibido de fazer imagem? Então retire os quadros que estão na sua casa, porque ali também são imagens. Agora é curioso que aqueles que não são católicos dizem que nós católicos adoramos, né, os santos, e no entanto a gente passa pela rua e nas portas de determinadas seitas a primeira coisa que tem é o fundador, a fotografia. Aquilo ali também não é idolatria, não, né? Quer dizer, aquilo que eles nos acusam de fazer com os santos, com os santinhos, eles colocam o santão, né, lá na entrada da igreja. Não é verdade? Então, se é proibido de fazer imagem, retirem-as os quadros da casa de vocês, porque ali também são imagens. Então, a imagem, nós somos seres simbólicos. Nós somos seres simbólicos. A criança que dá uma rosa para a sua mãe,
aquele símbolo significa que ela ama a sua mãe, tem afeto, tem carinho. A rosa é o amor da criança? É não, mas o amor está simbolizado ali. Né? Então, nós somos seres simbólicos, e por isso as imagens são importantes para nós. Nós constantemente convivemos com símbolo, fazendo assim, né? É um símbolo isso, não é verdade? Então, nós convivemos com imagens, necessitamos de imagens. Veja, a imagem é uma catequese sem palavras. Você vê, por exemplo, a mensagem da igreja. A criança entra na igreja, não sabe ler, e ninguém pergunta: mas por quê? Por que ele está carregando a cruz? E aí o pai, a mãe, volta e sabe aquilo ali para ajudar a criança a entender. Por que São José carrega aquela rosa ali, aquele livro? Sempre a imagem de São José naquele livro. Né? Ali é uma imagem, uma linguagem não escrita. Né? Porque os mártires estão sempre com uma palma nas mãos, as imagens dos mártires. Por que será que a imagem de São Francisco aparece como uma cadeira, muitas vezes, nos pés? Um livro, uma Bíblia, que carrega uma Bíblia. É uma catequese através de símbolos. Né? Isso sem palavras centrais e assim por diante. E a gente deveria jogar tudo isso no lixo de maneira alguma. Né? Vamos adiante. A questão do ajoelhar-se. Né? A maioria das vezes na Bíblia, ajoelhar-se ou prostrar-se diante de uma pessoa significa veneração, homenagem, respeito e saudação. Então, Gênesis 27, 1 Reis 1, Êxodo 18, são textos que mostram isso. Por exemplo, 1 Reis 1,16, Betsaida se ajoelhou e se prostrou diante do rei. Ela não adorou o rei, mas reverenciou. Então, por exemplo, um filho arrependido que se ajoelha e está pedindo perdão ao pai. Está adorando? Não. Aquele gesto ali foi. O padre, quando vai ter o legado, que se ajoelha diante do Cristo e coloca as mãos dentro das mãos dele, está adorando? Não, aquele gesto ali não significa adoração. Então, necessariamente, o ajoelhar-se não significa adorar, mas significa veneração, homenagem, respeito. Tá certo? Essas fotografias aqui, inclusive, são fotografias de pessoas que não são católicas. Isso aqui está adorando esse vaso de planta, né? Esse aqui está adorando a aliança. Esse aqui está adorando o outro. Não, porque a gente sabe que o gesto de ajoelhar-se não significa necessariamente adorar. Certo? Depois a imagem, ela tem um poder virtual. Ela nos coloca em comunicação com o mistério de Deus. É um símbolo. O símbolo nos coloca em contato com aquilo que ele representa. Certo? Ou não? Ajoelhar não significa necessariamente prostrar, mas para a gente adorar tem que estar prostrado. Sim, também. O gesto de adorar, ele é muito mais expressivo quando você se prostra ou se ajoelha. Tá certo? Agora, não necessariamente o prostrar-se ou ajoelhar significa adoração. Tá bom? Então, você vai na estrada e vê uma placa Maceió a 50 quilômetros. Aquele símbolo que é a placa, coloca você em relação com o destino para onde você vai. Né? Ou então, imagine a televisão, ela tem esse poder. Você está aqui, mas ela coloca você dentro daquele evento que ela está transmitindo, e traz aquele evento até você. A televisão tem essa capacidade virtual. A imagem, o ícone, ele tem esse poder. É como que uma porta entre nós e o mistério, porque a contemplação daquele símbolo coloca você em relação com o que ele representa.
ou traz daquela realidade até você. Eu acho muito bonito na Europa, a gente vê muito nas esquinas, as casas às vezes colocam uma imagem de Nossa Senhora. Aqui nós temos também algumas casas que colocam, né, aqueles azulejos com a imagem de Nossa Senhora, de São José. Mas bem, na Europa a gente vê muito isso. Ou então nas estradas, alguns altares, algumas cruzes colocadas com Cristo, bem bonito. Ou então na cidade, de repente a gente vê lá na calçada um altar com um quadro de Nossa Senhora. Normalmente tem uma vela acesa, tem um vaso de flores. E normalmente a pessoa vai caminhando e vê, lembra de Deus para rezar uma Maria. Veja, um sinal que nem fez a pessoa lembrar de Deus. Vejam eu, por exemplo, se eu andasse civilmente, uma camisa polo, uma calça jeans, um tênis, eu seria válido do mesmo jeito, né? Porém, eu passaria pelo mundo e ninguém me perceberia. Quando eu coloco uma batina, por onde eu passo, as pessoas sabem que eu sou padre. E mesmo que me odeiem, mas elas lembram de Deus. Normalmente não, porque há um sinal que coloca a pessoa em relação, recorda de Deus. Quer dizer, eu não quero que Deus seja conhecido, então eu uso de mim mesmo, do meu corpo, para ser sinal. Para lembrar que Deus existe. O sinal tem esse poder. Agora, a gente vai retirando nas escolas, né, nas praças, nas igrejas. O que acontece? O povo não lembra de Deus. E às vezes até a gente vê certas empresas, entram pessoas que não são católicas, o dono da empresa, para não desagradar, retira as imagens. Aí coloca na televisão. E a televisão que passa o tempo todo porcaria. E aquilo que não é cristão, que não é valor. Curioso, né? E quem não é católico aceita a televisão, mas não aceita a imagem que lembra de Deus. O sinal religioso sagrado que lembra de Deus. Não é curioso isso? Que contradição concreta. Né? Então, como eu dizia, a imagem tem esse poder de nos colocar em comunicação com o mistério. Né? Mesmo que não seja, até nem que seja, mesmo não sendo uma imagem sagrada, religiosa. Mas uma fotografia, eu gosto muito de dizer, quando eu estava em Roma, estudando, no meu quarto tinha a fotografia do meu pai e da minha mãe. E lá em casa, antes de dormir, a gente costuma dizer, esse é meu pai, esse é a mamãe. E eu ia dormir, antes de apagar a luz, eu me voltava para a fotografia, esse é meu pai, esse é a mamãe. E eu sabia que ali não era eles. Eu sabia que não era eles. Mas aquela fotografia, afetivamente, me colocava em relação com eles. Né? Então, negar as imagens é esquecer o valor que tem os símbolos para nós, queridos de Deus. Agora depois ele fica reclamando que a sociedade está maluca, etc, né? Mas apagaram a presença de Deus, os sinais de Deus. Mas não foi. Eita, agora deixa eu responder o primeiro tempo. Primeiro o céu e depois volta para o céu. Diga lá. Sim. Sacramentais, exatamente. Tem a finalidade do sacramental, porque os sacramentos, eles são sinais através dos quais Jesus Cristo continua agindo e comunicando a salvação. Os sacramentos, instituídos por ele. Os sacramentais, então a água benta, as imagens, o texto, né? As vestes, vários elementos do coração de Jesus são sacramentais. O escapulário, eles nos ajudam a buscar os sacramentos. A finalidade dos sacramentais é nos colocar em relação com os sacramentos, não é amuleto. Ninguém vai usar um escapulário, como estão fazendo agora, usando o texto por moda, né? Porque é moda, a modelo famosa usando o texto pendurado no pescoço, aí a pessoa usa como se fosse um amuleto. Coisa errada. Né? Nós usamos porque é um sacramental, que nos coloca em relação com os sacramentos, com Cristo. É isso? Então, Então, um comentário, tem gente que não dorme hoje. Pois é. Bom, deixa eu falar aí. Cuidado, na regra. Só vez que trabalha, né? Sério, sim, sem dúvida.
a Deus por meio dos santos e da Virgem Maria. Maria, os apóstolos, os santos, são amigos de Deus e nossos irmãos. Por isso podem pedir a Deus em nosso favor. Exatamente porque estão muito próximos de Deus, porque viveram a perfeição da vida cristã, estão próximos de Deus, são intercessores em nosso favor. Tá certo? Existem muitos exemplos disso na Bíblia. Então a Bíblia está cheia de episódios em que pessoas intercedem por outras. Em Caná da Galileia, Nossa Senhora pediu por uma família. Né? Depois existe aquele centurião que vai pedir pelo servo dele. Né? Tem uma outra mulher que vai pedir pela filha. Tem aqueles amigos que levam o amigo lá na maca e descem pelo telhado. E Jesus Cristo diz até: nossa fé de vocês, não pela fé do doente que desceu na cama, mas pela fé daqueles que levaram a maca, a pessoa da maca. Então a Sagrada Escritura está cheia desses momentos em que as pessoas intercedem pelas outras. Tá certo? Vamos lá. Maria e Caná pediram em favor dos noivos e Jesus realizou o seu primeiro milagre ouvindo o pedido de sua mãe. Lutero mesmo diz: ninguém nunca se esqueça de invocar a Virgem e os santos, pois eles podem interceder por nós. Veja, o próprio fundador do protestantismo certamente não conhece essa expressão do Lutero. E veja como ele se refere à Virgem Maria, a Virgem. Né? Ele diz também a Mãe de Deus. Ele diz que Nossa Senhora é a Mãe de Deus. Né? Depois São Pedro, em nome de Jesus, realizou milagres. No livro dos Atos dos Apóstolos diz que o povo levava os doentes para pelo menos a sombra de São Pedro tocava a pessoa doente, porque curava. As pessoas queriam pelo menos ser a sombra passar por elas, porque ficavam curadas. Os Atos dos Apóstolos mostram esse tipo de coisa, né? São Paulo diz: é bom rezar uns pelos outros, e isto é agradável aos olhos de Deus. Rezar uns pelos outros, e até mesmo entre aqueles que não são católicos. Pois é, entre eles também se diz: fulano, reze um pouquinho. É você que está mais perto de Deus, reze um pouquinho. Ora, e qual que é o nome desse dele? Aos santos. Rezar a Deus através dos santos. Né? Ora, quem da gente aqui pode chegar no palácio do governador e entrar a porta dele e direto passar por ele, para conversar com ele? Quem de nós aqui? Né? Algumas exceções, né? Algumas exceções, né? Mas normalmente a gente vai para um amigo que é amigo de outro amigo, que é amigo de outro amigo, para poder chegar lá na autoridade. Porque há pessoas que estão mais próximas, que já sabem que tem mais mérito de nós para chegar para essas pessoas. Não é assim? Uma vez uma pessoa diz a mim, como se eu era agora: não, eu tenho contato direto com Deus. Né? Contato direto, mas é muita presunção, né? Porque a dívida foi. Eu sempre dou exemplo assim, quando a pessoa tem dificuldade de receber os santos. Eu sempre dou exemplo das secretárias, de dentista, de médico, porque a gente faz o apontamento que diz: marca ali a consulta e com a secretária, né? Não vai direto ao médico, né? E vai saber se ele tem condições de atender, né? Mas é muito ela que quer saber de Nossa Senhora, ou os santos para nós, né? Exatamente. E é típico do cristão a humildade. Reconhecer nossa dignidade. Quem sou eu para me colocar diante de Deus? Na Santa Missa, quem sou eu para estar na igreja? Meus merecimentos, eu não tenho. Sei que Deus me aceita. Mas, então, essa ideia de dizer: não, mas eu tenho contato direto com Ele e não preciso dos santos, se revela um tanto de presunção. Né? Falta de humildade. Não está vendo? Você.
Não, em Caná, na Galileia, Jesus atendeu a intercessão de Maria em favor de uma família. No capítulo 15 de Mateus, o Senhor atende a intercessão da Cananeia em favor de sua filha. Em Lucas 7, o Senhor atende a intercessão em favor de um empregado centurião romano. Prestem atenção. Se no céu o centurião interceder em favor dos seus empregados, se a Cananeia interceder em favor dos jovens, se a mãe de Jesus interceder em favor das famílias, no céu, será que ele vai deixar de atender? Ele que atendeu a eles aqui na terra? Então, ele que atendeu o intermediário na terra, não poderá atender o intermediário também no céu? Ou será que nós queremos ter a pretensão de dizer ao Senhor o que ele deve fazer ou não deve fazer? Quem somos nós? Em 1 Timóteo 2, São Paulo diz: é bom rezar pelos outros, e isto é agradável aos olhos de Deus. Em Colossenses 1, São Paulo diz que continuamente rezar pelos cristãos. E somos nós agora que nos sentimos o direito de dizer a São Paulo que do céu ele não reze mais pelos cristãos, e nem se interessa por eles, que ele vai cuidar da vida dele, não se preocupa com a igreja. Não, no céu ele vai continuar, certamente vai ser Deus por nós. Então, para refletir e responder, qual é a diferença entre a imagem e o ídolo? Você consegue dizer? E o ídolo? É um falso Deus. É colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus, né? Por que foi que Deus mandou fazer imagens? Sim. E depois, para que nós pudéssemos ter sinais, pudéssemos imitar, reconhecer a velocidade, uma referência. Retratos, pinturas, monumentos não são ídolos. Por quê? Porque nós estamos adorando, não sei quem aqui tem lá de adorar. Alguém nega a Maria, contraria a Bíblia e os santos, e aos santos o poder de interceder por nós. No entanto, diz ao outro: ore por mim. O que você deve dizer a respeito de quem faz isso? Eu não entendeu nada, né? Precisa estudar. Pois bem, agora vamos. Tem alguma coisa a falar sobre dizer sobre a questão das imagens? Tudo claro? Vamos adiante. A questão da Virgem Maria, mãe de Jesus e mãe de Deus. É outra questão aqui, né? A Igreja Católica sempre tributou a Maria uma veneração, uma imitação, um amor muito especial, desde o início do cristianismo. O motivo é que ela é a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Então, reconhecendo o lugar que ela exerceu na história da salvação, a Igreja sempre deu a ela uma dignidade, uma honra muito grande. É a mãe, daquele que é o nosso Salvador. Se nós o adoramos como nosso Salvador e ela é sua mãe, logicamente ela merece reconhecimento, carinho. Não é verdade? Depois é curioso, no Antigo Testamento, o rei, ele não aparecia em ao lado da rainha, da esposa. Ele aparecia ao lado da mãe, no Antigo Testamento. Curioso esse detalhe, né? Sim. O nascimento de Jesus. Os quatro filhos encontram o menino e a mãe. Sim, é isso. Pronto. Exato. A referência é retirar a mãe do rei lá do sim, exatamente. Exatamente isso. O rei aparecia em público sempre ao lado de sua mãe, nunca ao lado da sua esposa. Depois, reparem que Deus é o primeiro a exaltar Maria. Quando abre a cheia de graça, o Senhor é comigo. Isabel, que honra a minha, que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Chama Jesus de Senhor, mas diz a mãe dele veio visitar. Certo? Então Deus foi o primeiro a engrandecer-la, a exaltar. Então, para esclarecer, pontos doutrinários. Jesus é o único Salvador e redentor, não há outro fora dele.
a única natureza divina, é igual, em divindade. O Pai não é maior que o Filho, nem maior que o Espírito Santo, e assim por diante, né? A Jesus nós devemos um culto máximo de adoração. Em relação a Maria, Maria é uma criatura como nós. Não é? Ela não tem em relação a seu filho a comunhão de natureza divina. Isso é erradíssimo. Não prega a Deus. Ela é criatura de Deus, criada por Deus. A Maria não deve um culto de adoração, mas de veneração, de amor e de imitação. Nós já vimos aqui o que significa venerar. Um pouco antes, né? Maria é mãe de Jesus. E, portanto, é mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus. Se Jesus ele tem, em relação ao Pai e ao Espírito Santo, a mesma divindade, ele é Deus como o Pai é Deus. É Deus como o Espírito Santo é Deus. E ele nasceu de Maria, ele que é Deus, nós podemos dizer que a mãe dele é mãe de Deus. Não porque a divindade tenha tido origem dela. Ele eternamente é Deus, eternamente gerado pelo Pai, na eternidade. No tempo, ele se encarnou e nasceu de Maria. Tá certo? Então, ele, ao entrar na história, ao entrar no tempo, entrou através dela e nasceu de Maria. E por isso ela é mãe de Deus. Porque o Filho de Deus que nasceu em nós, nasceu dela. Não porque ele tinha uma origem divina dela, ele é eternamente gerado pelo Pai. Dá para entender isso aqui, né? Oi. O texto. Nós dizemos mãe de Deus, não, filho de Deus Pai, mãe de Deus Filho, e depois fica a questão, esposa do Espírito Santo, né? Aqui, a devoção, ela usa o termo esposa. Inclusive, alguns teólogos santos, alguns papas, inclusive Bento XVI, se referiram a ela como a expressão esposa do Espírito Santo. Tá certo? Agora, teologicamente, alguns teólogos dizem que dizer dela esposa do Espírito Santo não é muito preciso. Por quê? Porque gera uma confusão trinitária. Se ela é esposa do Espírito Santo e ela é mãe de Jesus, sendo esposa do Espírito Santo, Jesus seria porque o Pai, melhor, o Espírito seria como o Pai de Jesus. Enquanto o Espírito não é, o que distingue na Trindade são as pessoas. Né? Então o Pai não é o Filho, nem é o Espírito. O Espírito não é o Filho, nem é o Pai. Então o Espírito não é o Pai. E dizer que ele é esposo da Virgem Maria, que ela é esposa dele, daria a ele a função de ser Pai de Jesus. E aí já é essa confusão trinitária. É um argumento. Não, nessa demonstração eu nunca vi. Eu vejo. Agora, depois também tem a questão de que o Espírito Santo, no hebraico, a palavra Espírito é ruá, e ruá no hebraico é feminino. Então, Maria, a mãe, o Espírito ruá feminino. Dizer que ela é esposa do Espírito Santo geraria também uma confusão aqui. Entendeu? Oi. Entendeu? Então esses teólogos, eles dizem que é mais correto dizer templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, morada, sacrário do Espírito Santo. Oi.
Irmã de Jesus Cristo, né? Ele costuma chamar de discípula, né? Depois Dante, por exemplo, Dante diz assim, ela gerou aquele que a criou, né? Bonito isso, né? Aquele que a criou foi gerado com simples, dignou nas ideias. A criatura não é criatura. É impressionante. Mas aqui, ela mesma diz no Magnífica: a minha alma agradece ao Senhor porque Ele fez grandes coisas em meu favor. Então Ele é grande. Ela ocupa esse lugar especial porque Ele fez nela grandes coisas. Não porque ela por si mesma seja colocada no nível de Deus. Certo? Agora, então, teologicamente seria mais adequado dizer esposa, santuário, sacrário, morada, porém não estamos errados se dissessemos esposa. Por quê? Porque a devoção consagrou os santos teólogos, inclusive alguns papas também, consagraram essa expressão. Agora entendamos que não podemos dizer esposa no sentido de físico, biológico. Tá certo? Não podemos entender essa ideia. Tá bom? Podemos dizer bem? Pronto, culpa do Luciano, né? Que tem que então em Deus há três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho eterno, como Pai e o Espírito, por vontade do Pai, se encarna para salvar a humanidade. Então a encarnação do Filho de Deus, a divindade do Filho de Deus se uniu à humanidade no seio de Maria. Então ele recebeu a natureza humana dela. A natureza divina é eternamente a possuir, porque é eternamente gerada pelo Pai. Mas ao se encarnar, ele se une à natureza humana e recebe dela a natureza humana. Tá certo? E Maria, por obra do Espírito Santo, sem o concurso de um varão humano, Deus gerou e deu à luz a pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Certo? Maria, então, sendo mãe de Jesus Cristo, e Jesus Cristo sendo homem de Deus, então ela é mãe do Filho de Deus, feito homem. Mistura pouca coisa, mas no final eu acho que dá para discernir isso aqui. Certo? Ao dizer que ela é mãe de Deus, não queremos dizer que ela seja eterna com Deus, mas que o Filho de Deus, a segunda pessoa da santidade, no tempo, na história da sua terra. Certo? Quis habitar no reino de matéria, nasceu dela, por obra dos Deus. Ok? A prova da Sagrada Escritura. Temos ainda alguns poucos minutos. Então, no livro de Isaías, capítulo 7, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem que concebe dá a luz um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Depois Mateus vai usar essa expressão de Isaías, dando a essa expressão no sentido messiânico, né? Depois o anjo disse a Maria: não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Maria, porém, disse: como é que vai ser isso se eu não conheço o menino? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Olha, no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, ela guardava o quê? As tábuas da lei, né? Os mandamentos. Os mandamentos, o decálogo, a palavra, era a presença de Deus no meio do povo de Israel, que era guardada na Arca da Aliança. Por isso nós dizemos de Maria, ela é a Arca da Aliança, porque nela a palavra verdadeira, porque os mandamentos, as tábuas da lei, eram somente uma prefiguração, né? A palavra verdadeira é Cristo, o Logos, o Verbo eterno, se encarnou e habitou no ventre de Maria. Assim como as tábuas da lei eram guardadas na Arca da Aliança, a palavra que é Cristo, Filho de Deus,
a arca era guardada na tenda. Antes do templo de Jerusalém, ela era guardada na tenda, uma tenda de lona. E a nuvem descia, a sombra da nuvem vinha sobre a tenda de reunião. E ali o povo reconhecia que Deus os fazia no deserto. Veja que o anjo diz: a sombra do Altíssimo vai me cobrir. O Espírito guiava sobre Maria, assim como a nuvem descia no Antigo Testamento sobre a terra de reunião. Não é? Então, Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Veja, Isabel, repleta do Espírito Santo, diz: a mãe do meu Senhor. E o Senhor era Jesus Cristo, Filho de Deus. Ela sabia que era o Senhor, Deus, né? O Adonai. E ela saúda a mãe. Depois celebravam-se as núpcias em Caná da Galileia, ela estava a mãe de Jesus. Ao chegar nos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. Gálatas 4. Deus enviou seu filho que nasceu de uma mulher. Quem é essa mulher? Maria. O filho de Deus nasceu dela. Né? Então está amplamente demonstrado por meio da Bíblia que Maria é mãe do Filho de Deus. Só não entende quem não quer, que é por inteligência. Né? Quem não respeita Maria está contra a Sagrada Escritura. Né? Um anjo do céu se apresenta diante de Maria e com muito respeito a saudou: ave cheia de graça. O anjo a saudou. Né? Será que os anjos não gostam de os anjos que não gostam de Maria? Perdão. Será que os que não gostam de Maria são mais perfeitos que os anjos? E o anjo se prostrou, né? se inclinou para saudar. E aqueles que não querem permanecer são mais perfeitos que os anjos, né? Depois Isabel, cheia do Espírito Santo, gritou ao ver Maria: bendita és tu entre as mulheres. Só os que não estão iluminados pelo Espírito Santo declaram Maria. Só os que não estão iluminados pelo Espírito Santo não declaram Maria bendita das mulheres. Quem tem Deus reconhece que Maria é bendita entre as mulheres. E Maria disse: desde esse momento todas as gerações me chamarão bem-aventurada. São palavras da Bíblia, escritas na Bíblia, palavra de Deus. Os que honram, amam e imitam Maria cumprem a palavra de Deus. Os que não amam, não honram e não imitam Maria estão contra a Bíblia. Ou então não tem essas partes da Bíblia. Porque estão lá, é texto sagrado, é revelação. Então é preciso ter muito culto de visão para poder não entender. Né? Que ali é o texto revelado. Né? Conclusão: Maria é a mãe do corpo místico de Cristo, que é a igreja. É nossa mãe também. E quem tem mãe vive despreocupado, alegre, com segurança. Quem não tem vive triste, preocupado, sem segurança, porque é órfão. Maria não vela apenas pela igreja. Ela tem um coração tão grande quanto o mundo e intercede diante do Senhor da história por todos os povos. Isto vem registro da fé popular, que põe nas mãos de Maria como rainha e mãe o destino das nossas nações. É o documento de Coelho que diz isso. Depois, a devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda, é fonte de compromisso com Deus e com os irmãos. Permanecei na escola de Maria, escutai a sua voz, seguir os seus desejos. Como ouvimos no Evangelho, ela nos orienta para Jesus fazer o que ele disser. E como outrora em Caná da Galileia, caminha ao fim a dificuldade dos homens, obtendo dele as graças desejadas. Rezemos com Maria e com Maria. Ela é sempre a mãe de Deus e nossa mãe, disse o Papa João Paulo II lá em Aparecida. Fulano diz que é seu
amigo, mas não gosta de sua mãe. Que amigo é esse? Eu gosto de você, mas eu gosto de sua mãe. Os que não amam Maria terão coragem de dizer a Jesus que o amam? Né? Bom, aqui eu vou dar outra questão que a gente vê depois. Então, portanto, quem encontra Maria, necessariamente encontra Jesus, porque ela não quer ninguém para ela, e vai atrás